Bom dia, irmãos. Vamos dar início a esse culto pela manhã. Convido os amados irmãos para baixar sua fronte e fazermos a oração. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia que Tu nos deste, pela sua graça, sua misericórdia, que se renova cada manhã, Pai. Somos muito gratos por tudo, Pai, que o Senhor faz por nós, sem ter mesmo que merecer, Pai. Abençoa, Pai, este dia, abençoa este culto, Pai. Esteja conosco neste dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convido os amados irmãos, nesse instante, para abrir sua Bíblia, onde faremos uma leitura onde se encontra em Salmos 1. Livro de Salmos, Salmos 1. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Agora convido os amados irmãos para a nossa recitação do nosso tema. Agora a recitação da nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Convido os amados irmãos agora para esse momento do primeiro louvor musical, onde estaremos entoando os louvores musicais. O hino 456 do canto cristão, o estandarte, e logo após o hino 23 do HCC, Não a Nós, Senhor. Amen.
Agora, nesse instante, eu gostaria de convidar o irmão Ornaldo, onde estará fazendo a oração de gratidão. Soberano Deus, eterno Pai, quão gratos somos a Ti, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus. Aliás, reunidos em cada um de suas casas, mas, ó Deus, juntos poder adorar, louvar o Teu santo nome, ó Pai, mesmo que seja na distância. E diante dessa pandemia, que Tu esteja, ó Deus, com cada família, ó Pai, com cada lar. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu imenso amor, ó Pai, derramado em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por Tua graça e misericórdia que nos alcança cada dia, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, esteja com a Tua igreja, ó Deus. Louvado seja, ó Pai, Teu santo nome. Quão maravilhoso és Tu, ó Pai, em nossas vidas a cada dia, em que, ó Deus, podemos buscar, que, Deus, podemos confiar e saber, ó Deus, que Tu está no controle de todas as coisas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu imenso amor e fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa, ó Pai, Teu povo. Abençoa também Teu servo, pastor Gemiro, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada um dos irmãos, ó Pai, da Tua igreja. Que Tu esteja, ó Deus, nos fortalecendo a cada dia e que Teu nome seja honrado e glorificado em todo o tempo. Essa é a minha oração e a faço graças pelos méritos, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Agora convido os amados irmãos para uma nova leitura, onde será em Salmos 23. Salmos 23. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Agora, nesse instante, convido os amados irmãos para mais um momento de louvor, com o hino 390 do cantor cristão, Nada Falta.
Agora sim, nesse momento, convido o nosso pastor Argemiro Filho, para trazer a palavra. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer novamente estarmos juntos para meditarmos sobre a palavra do Senhor Deus. E, para tanto, eu vos convido a que abram vossas Bíblias para o livro de Evangelho segundo São Lucas, lá no capítulo 17, Evangelho segundo São Lucas 17, onde nós leremos, então, a partir do versículo 11, de 11 a 19. Então, Evangelho segundo São Lucas 17, de 11 a 19 é o texto. Diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bendito Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos dá. De nessa manhã, ó Deus, meditarmos em Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos preservado, Pai. Se até aqui chegamos, Pai, foi única e exclusivamente por Tua graça, misericórdia e bondade. E sabedores disso, estamos aqui, ó Deus, para cultuar o Teu santo nome. E agora, ó Deus, através, ó Pai, da Tua palavra, que será pregada, ouvida, Pai. E que os Teus servos, ó Deus, possam estar com seus corações abertos para aplicá-la. E que os frutos, ó Pai, possam glorificar o Teu santo nome. Nos ajude, Pai, na transmissão. Nos ajude, Pai, na compreensão. E nos ajude, ó Pai, na aplicação dessa palavra. Desde já, ó Deus, tributamos louvores ao Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Queridos, o tema que eu dei para essa mensagem, eu creio já ter dado, não é, alguma homilia, alguma mensagem, mas foi o que me veio à mente. O tema é: já vi esse filme. Já vi esse filme. Essa é uma maneira de alguém destacar uma coisa que vê se repetir. Então, quando a pessoa vê algo se repetir, muitas vezes uma da forma de expressar isso, não é, dizer: já vi esse filme. Não é? Então, quando ela algo que ela já experimentou no passado, ela volta a experimentar no presente também, muitas vezes ela já viu esse filme. Quando uma mesma situação se repete, já vi esse filme. Salomão, há 3.000 anos atrás, já dizia: o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:10. Nessa parte da argumentação do sábio, ele então fala como um historiador. Um historiador que observa que alguns fatos se repetem. Então aqui ele age não como um cientista, mas como um historiador. Vamos então, observa alguns fatos que se repetem por gerações. E pensando nesse tema, à luz do presente texto, eu não creio que devemos nos admirar do que fizeram esses homens. Aqui agora vamos pensar nos 10.
Alguém disse que a história sempre se repete, pois os homens continuam os mesmos. E, de certa maneira, eles têm razão. Se não, vejamos, esses 10 homens estavam mergulhados num problema humanamente insolúvel. Estes 10 homens estavam mergulhados num problema humanamente insolúvel. Eles eram leprosos e a moléstia, essa doença era altamente contagiosa, não tinha cura. Por isso clamaram a Jesus. O que tem de novo na postura desses homens até aqui? Os homens clamam, a maioria das pessoas procuram ajuda divina, se bem que muitos procuram seu próprio modo, mas o fato é que eles procuram ajuda divina. Então não tem nada novo até aqui. Homens mergulhados em problemas insolúveis, humanamente solúveis, né? Homens clamando e pedindo ajuda divina. Então até aqui não tem nada de novo. Deus respondendo por graça e misericórdia. Também Deus é dadivoso. Jó disse: se ele pensasse somente em si e recolhesse o seu fôlego de vida, toda a carne expiraria juntamente. Quer dizer, Deus é dadivoso. Nós vivemos, nos locomovemos pela sua graça, misericórdia e bondade. Nós vivemos porque Deus é gracioso. Então, queridos, não tem nada de novo. Quer dizer, pessoas mergulhadas em problemas humanamente solúveis, pessoas clamando ajuda divina, Deus respondendo graciosamente. Até aqui não tem nada de novo. Também não é novo o fato de 9 deles não voltarem para agradecer pela bênção recebida. Queridos, é o reflexo do homem. Nós somos assim. Nós somos ingratos por natureza. Não devemos pensar que, na verdade, esses 9 são a exceção. Ou pensar, não é verdade, o que nós precisamos entender, que aquele que voltou não é uma regra, ele é a exceção. Aquele que voltou para tributar louvores a Deus, para agradecer, esse sim é a exceção e não a regra. Regra são os 9 que não voltaram sequer para agradecer a Deus pelas bênçãos, ou pela bênção, grande bênção recebida. Queridos, um daqueles que foram curados, então, voltou para tributar louvores a Deus. Esse é a exceção. Isso é algo que raramente acontece. E eu quero dizer que só pode acontecer, alguém só pode ser uma exceção como essa, pela graça e misericórdia de Deus, que o retira de um círculo vicioso. Então, esse homem se tornou essa exceção, não é? Por graça e misericórdia de Deus, que o tira então de um círculo vicioso. E com tudo isso em mente, eu quero afirmar nessa manhã os motivos que levaram este homem a voltar para tributar louvores a Deus são os mesmos que ainda hoje movem os corações agradecidos. Os motivos que levaram este homem a voltar para tributar louvores ou louvor a Deus são os mesmos que ainda hoje movem os corações agradecidos. Quais foram os motivos que levaram esse homem a voltar para tributar louvor a Deus, os quais ainda hoje movem os corações agradecidos? Pelo menos 3 são os motivos que levaram este homem a voltar para tributar louvor a Deus, os quais ainda hoje movem os corações agradecidos. O primeiro motivo, não vamos ler, né, toda a mensagem se baseia em todos esses versículos, então não vamos ler um especificamente. Então o primeiro motivo é que ele verdadeiramente entendeu a grandeza daquilo que havia recebido. Esse homem que se torna então essa exceção, ele verdadeiramente entende a grandeza daquilo que ele havia recebido. Lepra era uma categoria ampla
na qual encontrava-se muitas doenças que atacavam não só humanos, mas também roupas e até casas. Lá em Levítico 14:55 nós vemos, atacava roupas e também casas. Era altamente contagiosa e não tinha cura, por isso o leproso era obrigado a viver à margem da sociedade, tendo a responsabilidade de gritar leproso para qualquer pessoa desavisada, que então viesse a se aproximar. Nas Escrituras, a lepra muitas vezes foi associada ao pecado, e o seu portador era considerado imundo, não é? Pelo sacerdote. Isso está lá em Levítico 13:3. Diz: o sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então isso está lá em Levítico 13:3. Então era o sacerdote então, que dava um diagnóstico, que dava um parecer. Queridos, essa grave doença, conforme ia progredindo para um estágio mais avançado, fazia com que suas lesões se desenvolvessem, soltando os cabelos da cabeça podiam ir caindo, as unhas se soltando, os membros iam se desfazendo, por fim, levando a pessoa à morte. Quando Moisés ora por sua irmã Miriam, que ficou leprosa, ele diz: ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Por quê? Porque era isso que a lepra fazia, ia consumindo a pessoa. Isso está em Números 12:12. Apesar de não sabermos o estágio da doença em que esses 10 leprosos estavam, só o fato de se encontrarem leprosos naquela situação já era um caso sem esperança. Como já falamos, não havia cura para a lepra. Então só o fato de estarem, não importa o estágio da doença em que estavam, só pelo fato de estarem com lepra, já era indicava uma falta de esperança. Jesus curou todos eles, mas pelo visto a maioria deles preferiu não refletir mais, ou com mais detença, na condição em que estava, não é? Na condição que agora se encontrava. Quem sabe adotaram o esquecimento como forma de não se lembrarem mais daqueles tristes dias, daqueles tristes momentos, queriam virar aquela página. Só que com esse esquecimento, foi também um agradecimento pelo que havia se tornado, pela bênção que haviam recebido. Mas isso não se deu com todos. Pelo visto, um deles refletiu muito sobre sua condição passada e a sua condição atual, o que o fez pensar na grandeza do bem que havia recebido, e assim voltou para tributar louvores a Deus. Queridos, quando nos esquecemos de onde nós viemos, quem nós éramos e o que estava reservado para nós, a gratidão, entre outras virtudes, não fará qualquer sentido. Quando nos esquecemos de onde viemos, quem nós éramos e o que estava reservado para nós, a gratidão, entre outras virtudes, não fará qualquer sentido. Eu jamais me esquecerei uma ilustração que eu vi, e creio que já falei inúmeras vezes para vocês, e peço que vocês ouçam com carinho, mais uma vez, essa ilustração que eu ouvi, e eu era um neófito, eu era, na verdade, um novo crente, eu estava gatinhando na fé, e eu ouvi essa ilustração, e ela jamais saiu da minha mente e do meu coração. Conta-se que um homem, ele vai num escritório de advocacia, e ele vai falar com um renomado advogado. Ele vai ali fazer uma consulta ao advogado,
E ele então fica maravilhado, não é, pela beleza do local, pelo bom gosto, a decoração, tudo ali era muito bem decorado naquele escritório, e ele fica maravilhado com tudo, até que os seus olhos observam um barco mal feito, um barco muito artesanal ali, que para ele, no seu parecer, estava enfeiando aquele escritório. E depois de falar com o advogado, conversar com ele então elogia pela beleza do local. Ele diz: se o senhor me permite, eu posso fazer um comentário? Eu achei o seu escritório muito bonito. E o advogado: pode ficar à vontade. Ele diz: só que eu achei tudo muito bonito, muito de bom gosto. Mas aquele objeto ali, se referindo ao barquinho artesanal, ele não está, não tem uma harmonia com esse local. É como se ele está enfeiando esse local. Foi então que o advogado, com lágrimas nos olhos, disse: esse barquinho não está aí, não é, pelos meus clientes, está aí, antes de tudo, por mim. Há muitos e muitos anos atrás, um pequeno agricultor que atravessava um momento muito difícil, vendo que o seu filho estava prestes a morrer de fome, fez manualmente um barquinho, colocou o seu filho nele, e com Joquebede, mãe de Moisés, coloca o seu filho e solta num ribeiro que cortava várias fazendas, na esperança de que alguém encontrasse o seu filho e o criasse, não o livrasse da morte. E um fazendeiro encontrou, tirou aquele barquinho, tirou aquela criança, criou aquela criança, educou aquela criança veio a se tornar um grande, um renomado advogado. E é esse que fala com o Senhor. Por isso, esse barquinho foi posto aí, para que eu não esqueça de onde eu vim, quem eu era. Toda vez que meu coração tender fazer com que eu me sinta orgulhoso, eu vou olhar para esse barquinho e eu vou lembrar de onde eu vim, quem eu era. De maneiras que esse barquinho é colocado aí como um antídoto, né, ao meu orgulho, para que eu jamais me esqueça quem eu era, de onde eu vim. Queridos, assim deixo o barquinho ali para me lembrar de onde eu vim. Paulo, querendo chamar a atenção dos crentes de Éfeso, não começa falando de quem eles eram agora no tempo presente, depois que foram regenerados, mas do passado, quando se encontravam mortos em delitos e pecados. Quando nós entendemos de fato a grandeza do que nós recebemos, que é infinitamente maior do que esses leprosos receberam. Enfim, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender isso. A nossa atitude será diferente. Os discípulos então saem, por ordem de Jesus, e voltam radiantes. Puxa, tem os espíritos malignos ali, se submetiam a eles, e eles voltam ali felizes. E Jesus disse para eles: não vos alegreis, porque vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Lucas 10, 20. O salmista disse
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, 1 e 2. Quando entendemos a obra da nossa salvação e mantemos esse entendimento vívido em nossa mente, temos um coração cheio de gratidão. Nós temos, irmãos, tudo para sermos melhores adoradores. Nós temos, irmãos, motivos de sobra para viver tributando louvores a Deus. Quando nós entendemos a obra da nossa salvação, a grandeza, um mistério que esteve outrora oculto, quando entendemos a obra da nossa salvação e mantemos esse entendimento vívido em nossa mente, temos um coração cheio de gratidão. Outro motivo que levou esse homem a voltar para tributar louvor a Deus, o qual ainda hoje move os corações agradecidos, é que ele verdadeiramente entendeu que não tinha mérito algum naquilo que havia recebido. Ele verdadeiramente entendeu que não tinha mérito algum naquilo que havia recebido. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Irmãos, samaritano e estrangeiro, ao repetir essa expressão, que essas são sinônimas. Aqui elas são sinônimas. A expressão samaritano e estrangeiro é uma forma de ressaltar duas coisas. Tanto a atitude inesperada de alguém que não fazia parte do círculo da comunidade de Israel. Então, o estrangeiro quer dizer alguém que não fazia parte da comunidade de Israel. Usar essa expressão duas vezes é uma forma de ressaltar que ele não fazia parte da comunidade de Israel, que era alguém separado dessa comunidade. Mas também uma forma de ressaltar o senso de falta de mérito desse homem. Ele não enxergava ele enxergava aquela cura como de fato era. Não era uma pura manifestação da graça de Deus. Era assim que ele se sentia. Era assim que ele entendia. Não é? Como de fato era. Pura graça de Deus em ação. Não havia mérito algum. Se tinha alguém que não merecia receber aquela restauração, ser ouvido por aquele mestre judeu, ser ouvido, ser atendido, ser socorrido por aquele mestre judeu, era ele era um estrangeiro. É óbvio que não estamos sugerindo que os outros 9 homens tinham algum mérito na cura que receberam. Nenhum tinha. Só estamos procurando olhar pela perspectiva de um estrangeiro que vivia separado da comunidade de Israel. Ele estava ali, vamos dizer, de certa maneira, era como se estivesse de atrevido, ou de atrevido. Ele verdadeiramente entendeu que não tinha mérito algum naquilo que havia recebido. Martin Lloyd-Jones, em seu comentário de Efésios, diz o seguinte sobre o versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, quando eu li há muitos anos atrás eu li esse livro, eu fiquei maravilhado pelo destaque que o autor dá a essas duas palavras. Mas Deus. E ele diz que o autor passa a examinar duas palavras maravilhosas. Então o autor ele passa a analisar, a examinar duas palavras maravilhosas, mais Deus.
e destaca a conjunção mais, que sugere um contraste. E diz que essas palavras resumem a mensagem que a fé tem para oferecer. E continua, o Evangelho nos fala de algo que vem inteiramente de fora de nós. Olha que coisa grandiosa. O Evangelho nos fala de algo que vem inteiramente de fora de nós. E o versículo 8 corrobora com essa ideia quando diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8. O reconhecimento da falta de mérito pessoal na salvação foi e é uma das coisas que movem e sempre moverão, ou sempre moverá, os corações agradecidos. Alguns até procuram diminuir, negando a total depravação, afirmando ou alimentando a ideia de que sobrou no homem algo de bom, que o faça querer a Deus, que o faça buscar a Deus. Então isso é uma forma de diminuir a grandeza, a falta de mérito da salvação humana. Não é quando então eles negam a total depravação. Então dizendo que sobrou no homem algo que possa fazer com que ele se volte para Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O fato, irmãos, é que não sobrou nada. Nós nascemos no pecado. Vivemos no pecado. E se Deus não intervir com sua graça, nós certamente morreremos no pecado. Nós gostamos do pecado. Nós estimamos o pecado. Nós preferimos o pecado. Se Deus não entrar com a sua graça, se Deus não entrar com a sua misericórdia, se Deus não entrar com a sua providência, nós continuaremos nesse círculo, nós continuaremos nessa direção. Não existe nada em nós mesmos que nos faça querer a Deus. Nada, absolutamente nada, que seja intrínseco em nós mesmos. O que existe em nós nos faz querer o pecado e o mundo. É a nossa inclinação natural. Se Deus nos restaurou, ou se Deus não nos restaurasse, colocando em nós a divina semente, seríamos semelhantes. Podia fazer qualquer trabalho conosco externos, seríamos semelhantes a um porco lavado, perfumado, mas que a primeira oportunidade, estaria se lambuzando novamente na lama sem pensar. Mas graças à obra de Cristo e à implantação da sua natureza em nós, podemos resistir. Assim, queridos, não há no genuíno cristão ou saudável cristão um senso de mérito. Muito pelo contrário. No genuíno cristão não há esse entendimento errôneo de que nele exista algum mérito. Muito pelo contrário. Falta de mérito. Irmãos, dessa maneira, Deus não agiu por obrigação ao salvá-lo, mas unicamente por graça. Deus não tinha obrigação nenhuma. Deus não agiu por obrigação. Não é? Olha, graça. Mas outro motivo que levou esse homem a voltar para tributar louvores a Deus, o qual ainda hoje move os corações agradecidos, é que ele verdadeiramente entendeu que ficou em débito com Deus pelo que havia recebido.
Então, ele verdadeiramente entendeu que ficou em débito, não é, com Deus pelo que havia recebido. Se ele havia recebido algo que não merecia, ficou em débito com aquele que lhe deu, sobretudo pela grandeza do que recebeu. Não é? A grandeza do que recebeu estava em sua mente, e devido a isso, ele então entende que ele tinha um mérito, ele tinha um débito com aquele que lhe havia outorgado aquela cura, não é? Aquela libertação, aquela purificação. O que havia recebido não era de pouca importância, como nós já vimos. Certamente o senso de débito moveu esse samaritano e o fez voltar até o Senhor, glorificando em voz alta, caindo aos seus pés com o rosto em terra e dando-lhe graças. Será que o mesmo senso era compartilhado pelos 9? Pelo que nós vemos, não é? Quem olha, os 9 pelo menos não demonstraram que entendiam, né? Não demonstraram entender que tinham um débito com aquele que havia os curado, que tinham um débito com Deus. Sinceramente, eu não creio que esses 9 homens então tinham essa compreensão de débito. Eu não creio, sinceramente. Mais uma vez, vou contar uma história que, por vezes, já contei para vocês, mas também é uma daquelas que marcou a minha vida de uma maneira muito especial. Conta-se que um missionário atuante num local de mata ouviu gritos de socorro tardes da noite. E ele então levanta-se rapidamente, pega a sua carabina que mantinha ali para se proteger dos animais selvagens e sai seguindo os gritos de socorro. Não muito longe ele encontra um nativo que estava prestes a ser estraçalhado e devorado por um felino. E ele então, com um tiro certeiro, ele abate aquele animal para salvar o nativo. O nativo fica muito agradecido. Agradece ao missionário e vai para casa feliz, e o missionário então segue o seu caminho. No dia seguinte, ao raiar o dia, batem palma na porta daquele missionário e ele acorda, e quando ele sai, lá estava o nativo. Ele, sua mulher, seus filhos, seus animais, como se diz, ele estava ali de mala e cuia. E o nativo, o missionário, não entendendo aquilo, diz: o que está acontecendo? E o nativo então explica: nós temos um costume aqui. Quando alguém nos salva, passa a ser o nosso dono, o nosso proprietário. Não só nós que fomos salvos, mas tudo que o salvo tem passa a pertencer àquele que lhe salvou, de maneiras que o Senhor me salvou. Então, nós somos, tudo que eu tenho é seu. Nós estamos aqui porque nós agora pertencemos a você. Queridos, foi uma deixa, foi uma oportunidade para que aquele missionário pudesse falar do amor de Jesus Cristo, do Evangelho, para aquele nativo. Amados, eu não sei se essa história é verídica. Ela foi me contada como tal, como sendo verídica. De qualquer forma, o senso de débito desse nativo para com aquele que o havia salvado da morte é algo extraordinário e muito sugestivo. Cristo não nos salvou da morte física. Se o fosse, já merecia, não é, toda a nossa gratidão, toda a nossa vida. Mas Ele nos livrou da pior das mortes, que é a morte espiritual, da separação de Deus.
Lá, Romanos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz ali é relacionamento restaurado. Então, Cristo nos livrou da pior das mortes, que é a segunda morte, que é a separação total de Deus. E a Bíblia diz que a segunda morte não tem poder mais sobre nós. Não é? Então, irmãos, Cristo nos salvou da pior das mortes. Não da física, mas a espiritual, que sela o destino do homem, não é? Na eternidade futura. Não é? Sela o destino do homem longe de Deus na eternidade futura. Se esse senso de débito não nos fizer entender, devido à obra de Deus, através ou por meio de Cristo, não pertencemos a nós mesmos, nada pode fazer. Nada pode fazer. Se não entendermos, não é? Não entendemos que a obra que Deus fez na nossa vida, através de Cristo, nos faz pertencermos a Ele e não a nós mesmos. Não entendemos nada. Não compreendemos nada. Um dos cânticos que eu mais gosto do cantor cristão, dentre os muitos, eu creio que é o 132, Ebenezer, que diz: devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Para mim isso é muito marcante. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante. Toma, aprende com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Mais do que cantar. Cantar é fácil. Falar é fácil. Viver exige algo mais. Viver exige compromisso. Viver exige verdade. Mais do que cantar, precisamos reconhecer isso. Certamente o senso de gratidão, não é? Esse senso de débito, esse senso de, olha, sou devedor a Ele, moveu e continuará movendo os corações agradecidos. Como eu disse, queridos, no início, os motivos que levaram esse homem a voltar para tributar louvor a Deus são os mesmos que ainda hoje movem os corações agradecidos. O primeiro motivo é que ele verdadeiramente entendeu a grandeza daquilo que havia recebido. Pedro, ele diz algo tremendo. Não foi, saber que não foi, não é? Mediante a coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, ou da vossa maneira de viver. Coisas corruptíveis como pedra. Não foi. Foi o precioso sangue de Cristo. Ele mostra a grandeza da salvação, o preço dessa salvação, mostra a grandeza dessa salvação. Outro motivo, ele verdadeiramente entendeu que não tinha mérito algum naquilo que havia recebido. Queridos, Deus não nos deve nada, nós devemos a Ele. Quando Ele nos salvou, Ele não tinha obrigação nenhuma a nos salvar. Não temos mérito, merecimento algum em nossa salvação. Não havia nada em nós que nos fazia querer a Deus, não é buscar a Deus. Não pense que tinha algum resíduo de bondade em você. E isso fez com que um dia você ouvisse a mensagem e decidisse por Cristo. Não. Você não decidiria por Cristo. Você não teria como, eu não teria como. Na verdade, tudo começou nele. O véu se rasgou de alto a baixo. Foi uma intervenção divina, foi um ato divino na salvação. A salvação, antes de ser antropológica, ela é teológica, começa em Deus e chega ao homem.
ele verdadeiramente entendeu que não tinha mérito algum naquilo que havia recebido. E ele verdadeiramente entendeu que ficou em débito. Havia um débito ali. Não é? Pelo que ele havia recebido. Meus queridos irmãos, será que, como aquele nativo, será que nós entendemos que nós somos comprados por um alto preço e assim devemos glorificar a Deus através de nossas vidas? Será que nós temos entendido que não pertencemos mais a nós mesmos, que somos propriedades do Senhor, que somos dele? Será que as nossas ações comprovam isso? Ou agimos como se fôssemos proprietários ou donos da nossa própria vida? Pensemos sobre isso. Os motivos que levaram esse homem a voltar para tributar louvor a Deus são os mesmos que ainda hoje movem os corações agradecidos. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Ó Pai, a tua palavra foi pregada, mas não foi ultimada, porque isso não é prerrogativa humana, Pai. Isso é prerrogativa do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós só seremos essa exceção se o Senhor atuar na nossa vida. Caso contrário, Pai, nós seremos, ó Deus, como os demais homens. Nós seremos iguais a eles no seu egoísmo, na sua forma, ó Deus, de responder à tua bondade, à tua graça, à tua misericórdia. Nós seremos iguaizinhos. Isso me faz lembrar, Pai, aqueles dois homens que descem para orar no templo. E aquele fariseu dizendo que não era como os demais homens. Pai, nós somos exatamente iguais. Somos do mesmo feito, da mesma matéria-prima, somos feitos do mesmo pó. De certa maneira, somos farinha do mesmo saco. Se o Senhor não, ó Deus, agir, intervir em nossa vida, nós seremos, Pai, não seremos uma exceção. Nós seremos a regra. E a regra é, Pai, semelhante a esses 9 homens. Essa é a regra. Mas nós já fomos salvos pelo Senhor. Nós já tivemos o privilégio de conhecer o Senhor através da sua palavra. Que possamos, Pai, uma vez que o Senhor nos fez ser exceção, que possamos, ó Pai, glorificar o teu santo nome. Para que possamos pensar nessa palavra, nessa manhã. Que ela, ó Deus, prepare o nosso coração para, ó Deus, te cultuar esse dia, que seja um dia de culto. E, ó Deus, mantenha a nossa fé, a nossa disposição de te louvar, ó Deus, acesa, vívida, para que logo mais possamos novamente estar, ó Deus, diante da tua palavra, para aprender com ela. Obrigado por tudo que tens realizado em nossa vida. Somos devedores à tua graça. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Oramos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, dando um bom almoço, agora um bom tempo, e que logo mais possamos novamente estarmos juntos para aprender com a palavra do Senhor Deus. Que Deus os abençoe. Quero dizer-lhes que todo dia vocês, cada um individualmente, né, estão em minhas orações. Oro para que Deus possa fortalecer-lhes a fé, não é? O amor, não é? A esperança, para que, quando tudo isso passar, possamos novamente estarmos juntos para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que Deus abençoe.
Obrigado, pastor, pela palavra. Convido a amada igreja agora para mais um louvor musical. E logo após o louvor, estaremos encerrando nossa programação pela manhã. Que Deus abençoe a todos e à noite nos estaremos juntos novamente.